Oi, chuchus. Vamos então para mais uma leva de exercícios? Então a gente já está na última pegada, na área de estudos, aquela última leva grande de exercícios que você tem na sua apostila. Selecionei alguns aqui para dar uma revisada e um outro que eu quero fazer um comentário de conteúdo ainda. Então vamos lá, pessoal. Exercício 2, página 58. Desde muito tempo, o homem vem fazendo uso de metais para confeccionar utensílios, utilizando instrumentos resistentes. Ele batia nas peças metálicas e as aquecia no fogo para moldá-las. Baseado no modelo de ligação metálica, para explicar o comportamento dos materiais, assinale a alternativa incorreta. Pega o teu marca-texto. Duas coisas tem que grifar aí, pessoal. Ele está se referindo a que tipo de ligação? Metálica. E está pedindo o quê? Para você assinalar a alternativa incorreta. Então, duas coisas tem que grifar aí. Então, a primeira lá, pessoal. Ele diz que a condutividade térmica elevada deve-se à transferência de energia cinética entre os elétrons livres. Pessoal, os elétrons livres são a estrela da festa na ligação metálica. Eles são responsáveis pela condutividade térmica, elétrica, ductibilidade, maleabilidade dos metais, certo? Então, o item A está correto. O item B. As ligações metálicas são formadas pela atração eletrostática entre os íons metálicos positivos e negativos. Certo ou errado? Errado. Aonde está esse erro, pessoal? Quando ele fala atração entre os íons metálicos positivos, sim. Lembra o finalzinho lá daquele último exercício que a gente fez na revisão. E e os íons negativos. Não são íons negativos, são os elétrons, certo? Então, os elétrons livres. O item B está incorreto e é a sua resposta, por quê? Porque íons metálicos positivos atraem os elétrons e não os íons negativos. Beleza? Aí na letra C, só pra gente, então, colocar, pessoal, letra C, as ligações metálicas são fortes por conta das interações entre os cátions e a nuvem eletrônica. Perfeito, pessoal. E letra D, as ligações químicas são refeitas com a deslocalização dos elétrons após a aplicação de uma força. Pessoal, tá correto esse item D? E aí eu quero comentar com vocês que justamente ele se refere à formação de lâminas e placas. Então, quando você vai fazer uma lâmina ou uma placa, que você bate, por exemplo, um metal, que você afina esse metal, o que acontece? Essas ligações, por conta desses elétrons livres, elas se refazem, certo? Então, quando você aplica uma força, essa ligação se mantém, porque, como diz lá o item D, ocorre uma deslocalização de elétrons. Tudo bem? Por isso eles são livres. Tranquilo? Bom, página 59, exercício 8. O fosfogênio COCl2 é um gás incolor tóxico de cheiro penetrante utilizado na Primeira Guerra Mundial como gás asfixiante. É produzido a partir da reação do monóxido de carbono, CO, com o gás cloro. Sobre a molécula do fosfogênio, podemos afirmar que... Quero saber quantas ligações você tem ali, de que tipo. Então, vamos lá, pessoal. Como é que eu monto o fosfogênio? Lembra que eu falei para vocês que quem tem o maior número de ligações fica no meio? Então, lá. O cloro, se você for olhar, está no grupo 17, 7A, você já deve ter memorizado. Quem está fazendo exercício o tempo inteiro acaba memorizando os principais elementos, e isso é importante lá na frente, pessoal. Então, lá, ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele quer fazer uma ligação. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência, grupo 16, ele quer fazer 2 ligações. E o carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência e quer fazer, portanto, 4 ligações. Certo até aqui? Bom, quem faz o maior número de ligações fica no meio, claro, porque ele vai ter que ligar com todo mundo, certo? Então, vamos lá. Coloco o carbono, vou colocar o oxigênio, tanto faz aonde, você já viu isso, né? E o cloro. O cloro tem os 7 elétrons. Carbono tem 4 e o oxigênio tem 6. Como é que eu faço as ligações? Bom, eu vou começar pelo cloro, porque ele faz uma ligaçãozinha só, então já vou estabilizar ele. Olha lá, estabilizei. O carbono faz 4 ligações
Ele só fez 2, faltam 2. O oxigênio quer fazer 2 ligações, portanto, estão aqui as 2 ligações. Pessoal, revisão. O exercício não perde, mas eu estou revisando o conteúdo com vocês. O que define a geometria molecular desse composto? Carbono. Então, lá o carbono, que tem problema de espaço, define a geometria. Quantos grupos você vê à volta do carbono? 1, 2, 3. Para 3 grupos, qual é a maior distância possível? É a pizza, lembra, pessoal? Divide a pizza em 3 partes. Trigonal, plana. Aqui eu tenho a dupla O, o cloro e o cloro. Então, só o exercício não perde, estou revisando. A minha geometria é trigonal plana. Pessoal, ligação, de que tipo você tem aqui? As ligações são covalentes. Como os elementos são diferentes, alguém sempre é mais eletronegativo. Então, covalentes polares. Então, sempre tem deslocamento do par de elétrons. Agora, eu quero analisar a molécula. Olha lá. Entre o oxigênio e o carbono, quem que é mais eletronegativo? O oxigênio. Entre o carbono e o cloro, cloro, cloro. Então, a minha molécula vai ser apolar. Pessoal, vamos fazer um adendinho aqui rapidinho. Apesar de você ter todas as extremidades negativas, o cloro o oxigênio é muito eletronegativo. Então, você pode ter uma certa polaridade, mas muito pequena. Tudo bem? Bom, o fato é que nesse exercício ele pergunta... Podemos afirmar que apresenta, então o fosfogênio apresenta esse carinha aqui. Ele apresenta 2 ligações duplas. Tenho 2 duplas? Não. Aí vou para a letra B. Então, A já morreu. Letra B. Uma ligação dupla. Tudo bem? E 2 ligações simples. Perfeito. Então, tua resposta é letra B de bola. Certinho? Página 60, exercício 12. Para o estudo das relações entre o tipo de ligação química e as propriedades físicas das substâncias, X e Y, sólidos à temperatura ambiente, foi realizado um experimento que permitiu as seguintes constatações. Primeiro, a substância X no estado sólido não conduz corrente elétrica, porém, no estado líquido, a conduz. Se ele não conduz no estado sólido, mas conduz no estado líquido fundido, portanto, que tipo de ligação você tem aqui? Ligação iônica. O teu composto é um composto iônico. Certo até aqui? Bom, aí ele diz, a substância Y não conduz corrente elétrica no estado sólido, nem no estado líquido. Ora, regra geral, não conduz corrente elétrica nunca, pessoal. Normalmente é formado por ligação covalente e o composto é molecular. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Pode-se, então, concluir que as substâncias X e Y são covalentes? As substâncias X e Y são iônicas? A substância X é iônica e a substância Y é covalente. Está correta a letra C. Na letra D, ele diz que X é um metal. Para ser metal, pessoal, lembra que conduz corrente elétrica o tempo todo, né? E Y é metal, também não, na letra E. Tranquilo? Bom, vá agora para a página 61, exercício 18, e esse eu quero fazer alguns comentários. Então, vamos lá. Primeiro, considere a espécie química molecular hipotética XY2, cujos elementos X e Y possuem eletronegatividades de 2,8 e 3,6. Pessoal, então, olha só. Ele diz o seguinte. Experimentos de suscetibilidade magnética indicaram que a espécie XY2 é apolar. Com base
nessas informações, é correto afirmar que a estrutura e as ligações químicas da molécula X e Y são respectivamente. Então, veja só, pessoal, ele está dizendo que aqui você tem X, que tem uma eletronegatividade de 2,8. E Y, 3,6. Ele está perguntando que tipo de ligação você tem nesse caso. Pessoal, a gente pode determinar o tipo de ligação a partir das diferenças de eletronegatividades. O que a gente sabe de eletronegatividade? Que ela varia para a direita e para cima, não entrando os gases nobres. Lembram disso? Pois é. O que acontece? Quando você tem uma ligação iônica, um perde, outro ganha, certo? Isso significa que você pega um elemento de baixa eletronegatividade com um elemento de alta eletronegatividade. Então, a diferença de eletronegatividade é grande, certo? Agora, se você tem uma ligação covalente, é compartilhamento de elétrons. Os dois querem ganhar elétrons. Ou seja, você tem elementos que têm de 5 a 7 elétrons na última camada. Ou seja, você tem elementos desta parte da tabela periódica. Ou seja, a diferença de eletronegatividade deles é pequena. Certo? Então, eu consigo determinar o tipo de ligação pela diferença de eletronegatividade. Correto? Então, veja. Existe um valor, que é o valor limite, que é esse valor de 1,7. Se você tiver uma diferença de eletronegatividade menor do que 1,7, então lá são elementos que têm alta eletronegatividade e por isso a diferença entre eles fica pequena, você tem ligação covalente. Se você tiver elementos em que tem diferença de eletronegatividade maior do que 1,7, um perdeu, outro ganhou, você tem ligação iônica. A diferença de eletronegatividade entre eles fica grande, porque um tem baixa eletronegatividade, o outro tem alta eletronegatividade. Certo? Enxergou isso? Então, de novo, pessoal, além de fazer tudo o que a gente fez, todo o caminho que a gente fez, a gente pode determinar o tipo de ligação pela diferença de eletronegatividade. São exercícios muito específicos, como esse aqui, que ele deu a eletronegatividade destes elementos, certo? Então, se você for olhar aqui, X tem 2,8, Y tem 3,6, a diferença dá 0,8, certo? 0,8 é menor que 1,7, portanto, é uma ligação covalente. Enxergou? Muito bem, pessoal. Então, eu já sei que a ligação é covalente. Polar ou apolar? A ligação é covalente polar. Por quê? Porque entre X e Y, quem que puxa com mais força? Y. Então, vai ter um deslocamento do par de elétrons. A ligação é covalente polar. Tudo bem? Então, lá, quando você determina que a ligação é covalente polar, você já pode eliminar os itens C, D e E, ok? Me resta saber agora que tipo de geometria eu tenho. Bom, pessoal, para um pouquinho agora e vamos analisar. Na verdade, pelas tuas respostas da letra A e da letra B que te restaram, depois que você disse que tipo de ligação você tinha, você tem lá piramidal e na letra A e linear na letra B. Tem como você ter uma geometria piramidal aqui? Não. Como você tem 3 elementos, você só tem 2 opções. Ou você tem uma linear, ou você tem uma angular. Tá tudo bem? Bom, o que acontece? Como é que eu vou saber se é linear ou angular, então? O que ele diz? Com base nas informações... Não, deixa eu achar aqui... ali, na terceira linha. Experimentos de suscetibilidade magnética indicaram que a espécie é apolar. Ora, pessoal, se ela é apolar, eu só tenho uma opção para esse exercício. Qual? Na linear. Por quê? Porque entre X e Y é mais eletronegativo. Ele forma polo negativo. Consequentemente, X é positivo. Os elétrons vão para o lado de Y.
As extremidades têm mesmo sinal, pessoal. Portanto, ele vai ser apolar. Tudo bem? Já aqui, observe, Y é mais eletronegativo. Polo negativo. X forma polo positivo. Os elétrons vão para o lado de Y. Ora, duas forças puxando para baixo, a tua molécula vai ser polar. Ou seja, a tua geometria é linear. Tudo bem? Então, de novo, esse exercício é um exercício muito interessante, pessoal. Primeiro, porque ele trabalha com diferença de eletronegatividade e segundo, com suposição de geometria, certo? Então, piramidal não tem como ter, não tem um terceiro Y aqui. Se fosse XY3, aí você poderia ter uma piramidal. Tudo bem? Tranquilo? Então, a tua resposta fica linear e covalente polar. Letra B de bola. Vamos fechar então, pessoal? Vou para o exercício, página 61, exercício 21, teórico aqui só para a gente revisar. Então, quando há aproximação de duas ou mais moléculas apolares, os núcleos exercem uma atração sobre a eletrosfera da molécula vizinha, gerando polarização eventual e interação de natureza fraca. A intensidade dessa força de atração depende da superfície de contato entre as moléculas e é proporcional à massa molar. O texto acima refere-se à ligação iônica, pontos de hidrogênio, ligações covalentes, ligações dativas ou coordenadas, tanto faz, ou ligações de Van der Waals. Bom, então vamos achar as informações. Pega o teu marca-texto. Primeiro, ele fala lá no comecinho, quando há aproximação de duas ou mais moléculas. Então, você está falando de forças intermoleculares. Quando você fala de forças intermoleculares, você está tirando ligação iônica, covalente e metálica, certo? Então, você tirou do jogo, porque é a interação entre moléculas. Bom, o que te sobra? Pontos de hidrogênio e ligações de Van der Waals, certo? Bom, o que mais que ele fala? Os núcleos exercem atração, aliás, as moléculas são apolares. Moléculas apolares, você tem o quê? Dipolo induzido, dipolo instantâneo ou forças de London. Então, sobrou lá nas pontes de hidrogênio e forças de Van der Waals, ligações de Van der Waals, você sabe que pontos de hidrogênio são as interações entre moléculas mais fortes e precisam de moléculas altamente polares, porque é o hidrogênio ligado ao fogo, fluoroxigênio e nitrogênio. São moléculas muito polares. Então, não poderia ser pontos de hidrogênio. O que sobra? Forças de Van der Waals, que é a nomenclatura antiga para dipolo induzido. Certo? Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Revisou a matéria? Então tá, pessoal, apostila 2 fechada. Nos encontramos na próxima. Um grande beijo para vocês. Até!